A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Oséias, capítulo de número 13. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo: eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. E quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo. Ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão, eu os devorarei. Um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora? Onde está o seu rei que havia de salvá-lo? Em todas as suas cidades, e os oficiais que você pediu, dizendo: dá-me um rei e líderes. Dei-lhe um rei na minha ira, e o tirei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada. Seus pecados serão mantidos em registro. Chegam-lhe dores como as da mulher, em trabalho de parto. Mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto. Sua fonte falhará e seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos a espadas, seus pequeninos serão pisados e despedaçados. Suas mulheres grávidas terão rasgados os seus ventres. Amém. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, abre de novo o nosso entendimento, dá-nos compreensão, lucidez, mas dá-nos ternura de alma, sensibilidade espiritual, para percebermos o imperceptível, ouvirmos o inaudível e tocarmos o intangível. Faz assim conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Diz que lá na Assembleia de Deus, lá de Fortaleza, lá do Ceará, no bairro de Monte Castelo, tinha um irmão que ele gostava de empolar a voz quando pregava, de usar linguagem rebuscada quando falava, mas tudo artificial, porque ele não tinha esse cabedal de vocabulário, nem intelectual, mas ele gostava de se mostrar, ele gostava de ostentar o que não era. E um dia ele estava pregando e ele se empolgou
no meio da pregação dele, lá num culto daqueles pentecostal mesmo, assim, saía fogo pela janela, e ele, maior empolgação do mundo, da vida dele, ele disse: o que esta igreja precisa, meus irmãos, é de uma nova oleostrofobia do Espírito. Aí, quando terminou o culto, o pastor chamou ele e disse: meu irmão, vem cá, pelo amor de Deus, me diga o que é a oleostrofobia do Espírito. Ele disse: pastor, sei lá, porque quando o Espírito vem, nem eu sei o que estou falando. Eu conto essa história porque algumas pessoas acham que pastores, quando sobem no púlpito, pensam assim: o que eu vou falar? Sei lá, vou ficar falando, porque aí o Espírito acerta lá em cima, porque eu nem sei o que eu estou dizendo. Porque muita gente me pergunta: pastor, onde é que você quer chegar? Você quer chegar em algum lugar quando você prega? Ou simplesmente você arranja as suas pregações e vai, né, falando, semana após semana. Você tem uma filosofia ministerial que você quer passar para a gente? Tenho uma filosofia, eu tenho um alvo, eu quero chegar, eu quero construir algumas coisas. Eu tenho pregado aqui com um objetivo. Onde você quer chegar? Ou aonde você quer chegar? Deixa eu dizer aonde eu quero chegar, começando por aonde eu não quero chegar. O que eu não quero falar, o que eu não quero dar a impressão. 3 coisas eu não quero fazer com as minhas pregações. Primeiro, eu não quero ensinar a você a como conseguir resposta para as suas orações. Isso não é o nosso alvo. Eu não acredito que o cristianismo seja uma religião de magia. Mágica. Então, se você procura uma igreja que ensina a abrir porta de emprego, a trazer marido para mulher solteira, a resolver problema de promoção você está na igreja errada. Essa não é a Bethesda. Tem um monte de igreja assim em São Paulo. Segundo, eu não pretendo salvar almas para ir para o céu. Não pretendo salvar almas para ir para o céu. Sobre isso eu preciso dizer 2 coisas. Primeiro, que quem salva é Cristo, não sou eu. Então eu não pretendo salvar ninguém. E Cristo salvou já na cruz do Calvário há 2000 anos passados. Essa obra está consumada, está pronta, está terminada. A igreja Bethesda não é uma ajuda à cruz. Não é. A cruz por si só é suficiente para salvar a vida de uma pessoa. Não precisa da igreja Bethesda. Segundo, ainda sobre isso. Se eu conseguir salvar sua vida agora e aqui, para essa vida antes de você morrer, se eu conseguir salvar você antes de você morrer, não se preocupe que no dia que você morrer, tudo estará tomado de conta. Eu tenho que salvar a sua vida agora. Salvar você dos processos que você vive, do seu casamento, na sua relação familiar, os conteúdos da sua alma. Eu tenho que salvar você agora. Salvar você de você mesmo, do seu egoísmo, da sua prepotência. Salvar a mim mesmo. Eu também não estou apontando o dedo para ninguém, eu de cima de um pedestal, não. Eu também.
Então, o nosso foco na Betesda deixou de ser: se você quer ir para o céu, levante a mão e aceite Jesus como seu Salvador, vem aqui na frente que você vai para o céu. Esse não é o nosso foco. O nosso foco é o seguinte: assuma outra filosofia de vida, reorganize-se como pessoa, como homem. Se você quiser experimentar um aperitivo do céu que nós temos como esperança, você precisa reorganizar sua vida, seus valores, você precisa reorganizar sua casa, você precisa reorganizar o que você lê, como você gasta o seu dinheiro, como você se diverte, como você liga a sua internet. Você precisa se reorganizar. Então, voltando. Pastor, o que você pretende? Aonde é que você quer chegar? Eu não pretendo ensinar essa igreja, primeiro, como conseguir resposta para a oração. Segundo, eu não pretendo salvar almas, eu pretendo salvar vidas. Terceiro, eu não pretendo sugerir que, caso você seja obediente, santo, devoto, fiel, correto, sua vida será livre de acidentes, livre de percalços, livre de doenças e livre de sofrimento. Eu não pretendo ensinar isso aqui na Betesda. Pastor, se eu for bem obediente, santo, devoto, fiel, correto, se eu fizer tudo direitinho, eu passo pela vida sem acidente, sem percalço, sem doença, sem sofrimento, sem minha empresa ter problema de caixa, sem eu ter que resolver problema de filho adolescente, e as coisas vão... Não. Então a proposta da Betesda decididamente não é pare de sofrer. A Betesda ensina como você pode se inspirar em Jesus, que passou pela vida e sofreu e não arregou, que morreu sem ser um rancoroso. Nele, em Jesus e no Espírito Santo dele, de Jesus, que é o Espírito de Cristo, nós podemos passar pela vida e sermos mais do que vencedores. Aonde é que você quer chegar, pastor Ricardo? Você tem um alvo como pastor dessa igreja Betesda? Tenho. Qual é? Deixa eu lhe dizer qual é. Meu alvo como pastor da igreja Betesda é que nós entendamos a graça. E que graça, essa palavra graça, não seja apenas uma palavra bonitinha que a gente canta no coral. Graça, graça, como maravilhosa graça. Foi pela graça, irmão. É lindo, é tudo muito bonitinho. Mas o que é que isso significa para você e para mim na nossa relação com Deus? De verdade, pé no chão, chão de fábrica. Não é ambiente religioso, é chão da fábrica. Dia a dia, graça, o que significa graça na vida de um crente, de um cristão, de um servo de Deus, na nossa relação com Deus, isso. E aí, a propósito, eu tinha colocado na capa do meu site, inclusive eu vou falar hoje na minha pregação muito do site, um parágrafo do meu professor lá na universidade, que é o Jung Mosung, que ele diz o seguinte a respeito da graça. Olha que coisa interessante. Para Jesus, o que define a perfeição de Deus não são as características filosóficas, lógicas, de onipotência e onisciência, mas sim a sua capacidade ilimitada de amar a todos, mesmo os injustos e os maus. Mas como é possível amar o injusto e o mal? Eles não merecem o amor de Deus. Estou plenamente de acordo com isto. Os injustos e os maus não merecem o amor de Deus. Mas, segundo Jesus, Deus não os ama porque eles merecem, mas sim porque Ele
Ou será que Deus é ela? Aí tem que ler a cabana, né? Deus ama gratuitamente todas as pessoas, boas e más. É como se, com este ensinamento, Jesus quisesse dizer que todas as pessoas desejam ser amadas por alguém e que todas elas, por pior que sejam, têm direito de serem amadas por alguém. Se ninguém as ama, pelo menos Deus as ama. Amor tem pouco a ver com merecimento. Olha que guinada nós estamos dando aqui na Bethesda. Amor tem pouco a ver com merecimento. Amor não é um prêmio que se dá aos bons, mas nasce da liberdade de quem ama. Então, onde é que você quer chegar, pastor Ricardo? Eu quero chegar a uma compreensão da nossa relação com Deus, em que o favor de Deus não está atrelado a merecimento, e sim a liberdade de Deus de nos amar porque Ele quer. Isso é graça. Deus ama você. Aí você olha para o vizinho e diz assim: não é possível que Deus ama esse cara aqui do lado, pastor. Ama. Pior é que ama. Pior. Graça é isso. Pastor, você nem acredita, eu estou chegando aqui no culto, você nem imagina, com a bagagem de pecado que eu trago da semana. E isso aí, será que Deus está ouvindo as minhas orações? Pior que tá, cara. Porque eu ouvi a oração, porque se Ele não ouvisse, Ele não ouvia a minha. E nem a de ninguém. Porque nós não temos ninguém em mérito para bancar qualquer coisa diante de Deus. Ninguém tem. Então, graça. E aí nós temos que trabalhar o conceito da graça em tudo na nossa vida. Levar isso às últimas consequências. Porque graça, na minha opinião, é a pedra fundamental do Novo Testamento. Onde é que você quer chegar, pastor? Que a vida cristã é uma peregrinação e não o esforço para chegar a uma meta. O que eu quero mostrar para vocês? Que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a um grau de ganhar uma divisa aqui de sargento em santidade. Pois eu sou oficial, eu sou subtenente, pois eu sou coronel, eu sou general de 4 estrelas em santidade, viu? E outro, eu sou marechal em santidade. Nós não vamos chegar a nenhum grau, não vamos chegar a nada. O que é a vida cristã? É uma peregrinação. É um jeito de andar pela vida. Então, eu não quero medir aqui se você é de Deus ou não é de Deus, porque você dirige um carro rico ou um carro pobre, se você tem muito, se tem pouco, se você é nobre ou se você é benquisto, ou se você tem boas relações políticas. Isso não importa. Não tem nada a ver. Tem a ver como você anda pela vida, como você peregrina, como você viaja. Não importa que grau você chegou, não importa que nível você possui, o que importa é como você navega pelas águas turbulentas da vida. Isso é que é importante. Terceiro, onde é que você quer chegar, pastor? Eu quero chegar com a minha igreja, quero levar a minha igreja a uma compreensão de que salvação é um projeto existencial. Isso eu falei na outra hora. É um projeto existencial. O que é salvação? Salvação não é alguma coisa que acontece quando a gente morre. Salvação é uma coisa que acontece durante o nosso tempo de vida. Salvação não é uma coisa que acontece no dia que você morre e aí eu tô lá na beira da cama da sua mãe ou do seu pai, e aí o crente, e ele está em coma, e o crente: pastor, pelo amor de Deus, pergunta para ele se ele quer aceitar Jesus. Eu digo: mas ele está em coma, mas diz que ele apertar a mão. Eu digo: meu irmão, aperta a mão se você quer ir para o céu. Aí, pronto, apertou, vai para o céu. Isso é empobrecer o evangelho. Isso é empobrecer o evangelho. Isso é empobrecer a mensagem cristã. Isso é reduzir a mensagem cristã a um
Pisque, meu irmão, se você quer ir para o céu. Pronto, pastor, ele vai para o céu. Piscou, vai para o céu. É reduzir demais a mensagem de Cristo. O que é a salvação? É um projeto de vida existencial. E aí eu coloquei no meu site essa semana, se você quiser me dar a alegria de visitá-lo. Eu estou dizendo isso porque essa mensagem é gravada em CD e ela vai a outros lugares. Pode ser que alguém lá longe não saiba. O site é www.ricardogondin.com.br. Eu coloquei 2 textinhos curtos sobre salvação. O que é salvação? Salvação eu coloquei lá. Deixa eu ler para vocês. Vem quando a gente abre mão do nome, da reputação, da vida. Quando se esquece de promessas, de estímulo, de incentivo. Quando a gente despreza o sucesso. Quando não se importa com a conquista. Quando não se cobiça brilho. Porque o santo é aquele que ama a discrição. O gênio é aquele que evita o espetáculo. O herói é aquele que escolhe o anonimato. Os profetas são aqueles que militam na contramão. Os revolucionários desprezam a glória. E por isso salvam-se. E só assim escapam de perder a vida. O salvo ensurdece para a sanção social. Desdenha do aplauso tempestivo. Perde sem internalizar as maldições alheias, sonha sem almejar aclamações, brilha sem estupidificar-se, sofre sem degradar-se. A vida renasce para quem não aceita a hierarquização de quem domina. O santo não vive dos favores do arrogante, nunca rasteja diante do intimidante. O olhar do salvo é altivo, mas não é fátuo. O porte do salvo é sobranceiro, sem ser depreciativo. A verdade é resoluta, mas não é intolerante. O diálogo contundente, sem ser inclemente. O que significa salvação? Constância, distinção, amabilidade, afeição, cortesia, altruísmo, fragilidade, solicitude, confiança, superestima, imparcialidade, comedimento, doçura, coexistência. Porque pelo fruto do Espírito se conhece quem foi revestido da virtude de Deus. Por isso que Pedro diz em Atos capítulo 2, versículo de número 40, salvem-se da presente geração, salvem-se desta geração corrompida, seja salvo, saia dessa geração que está se corrompendo. Como? Metamorfoseie-se, reinvente-se, cubra-se de delicadeza, envolva-se com os mantos da virtude, crisalide as pulsões de morte em docilidade e seja salvo. Adorne-se com gentilezas, atavie-se com distinção, desnude-se da pieguice doutoral, livre-se do dandismo, fuja da teatralidade, desadormeça a galhardia e seja salvo. Não se assente na roda das platitudes, corra dos lambe-esporas, desrespeite a lógica do petulante, desconvie do basbaque pretensioso, encolha-se diante do subserviente e seja salvo. Mapeie a vida, esmiúce o sublime, prospecte o bem, semeie a concórdia, casse serenidade, garimpe altruísmo, objetive a excelência, aplauda a modéstia e seja salvo. Celebre a beleza, alimente-se de metáforas, abrace subjetividade, ouça silêncios, introverta-se, exercite solilóquios, contemple montanhas, beba melodias, recite poesia e seja salvo. Vença o cansaço com humor, enfrente o desespero com afoiteza, combata a monotonia com arrojo, desafie o pessimismo com obstinação, mostre tenacidade e seja salvo.
Prefira a cautela à imprudência, o compromisso à indiferença, a cortesia à incivilidade, a humildade à insolência, a misericórdia à inclemência. Ame a benignidade e seja salvo. Encarne em você os frutos que tornam os filhos de Deus notórios e seja salvo. Quer ser salvo? É tudo isso. Então é uma longa, longa estrada que nós temos pela frente. Aí você diz, pastor, você leu o livro, Osés, e abandonou, coitado do Osés. Deixa eu voltar para ele. Do que Deus quer salvar Israel? 3 pecados. 3 pecados capitais. Israel não precisava de 7 pecados capitais, como diziam os católicos medievais, né? Os monges medievais que diziam que havia 7 pecados capitais: gula, preguiça, ódio, ira, né? Não, só 3, bastam 3. Quais são os 3 pecados capitais de Israel? Está com a Bíblia aberta? Capítulo 13 de Oséias. 3, só 3. Primeiro, idolatria. Segundo, ingratidão. Terceiro, imaturidade. 3 pecados capitais. Você precisa ser salvo do quê? Eu preciso ser salvo do quê, pastor? De 3 pecados capitais. 3 pecados capitais: idolatria, ingratidão e o terceiro que eu falei, imaturidade. Idolatria. Está aí. Qual é o problema desse povo? Capítulo 13, versículo 2. Eles construíram um ídolo. Ou eles construíram ídolos. Construíram falsos deuses. Idolatria. Segundo pecado capital, eles são ingratos. Versículo 5. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e se esqueciam. Ingratidão. Terceiro, imaturidade. Capítulo 13, versículo 13. Chegam-lhe dores de parto, chegam-lhe dores como as de parto, da mulher em parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Que aqui é uma figura de linguagem interessantíssima. Imagine uma criança, um feto, né, no líquido amniótico. A mulher começa a ter as dores de parto, as contrações, e o feto lá dentro, não vou sair não, aqui é tão gostoso. Tá ótimo. Eu não quero sair, eu quero ficar aqui dentro, é ótimo. Para que eu vou para aquele mundo que já me disseram que é perigoso? Aqui eu tenho comida, aqui é gostoso, aqui é quentinho. Aqui quando eu dou um monte, ela passa a mão em cima e eu fico calmo. Para que eu tenho que sair? Essa é a figura de linguagem, que uma criança que não quer sair para a vida. Não quer sair para os processos de vida, não quer. Quer ficar onde é confortável, onde é quentinho, onde é gostoso. Então são 3 os pecados de Israel: idolatria, ingratidão e imaturidade. Pastor, você quer que a gente seja... Onde que você quer levar a gente como igreja, pastor? Que você fica pregando essas coisas aí do púlpito e eu não entendo às vezes para onde é que você quer. Onde você quer nos levar como igreja? Eu quero que você seja livre de 3 pecados capitais que afligem as comunidades religiosas há séculos e, segundo Oséias, há milênios. Idolatria. O que é idolatria? Idolatria não é simplesmente se ajoelhar diante de uma imagem de escultura. Idolatria é um processo complexo. Então, para responder sobre o pecado da idolatria, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Sinceramente. Se Deus é o que a Bíblia diz que Ele é, e eu acredito que Ele é, por que cargas d'água
Como alguém abandonaria esse Deus e iria servir um Deus cruel? Por quê? Se Deus é bom, como a Bíblia diz que Ele é, se Ele é amoroso, como Ele... Qual é a necessidade que eu tenho de construir um bezerro de ouro? E o texto diz aqui que Ele é tão cruel, esse Deus, bezerro de ouro. Veja o versículo 2. Dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano. Por que você iria servir um Deus que exige que você mate o seu filho, a sua filha, em oferta a Ele? Por quê? Me diga. Não, sério. Por que alguém abandonaria um Deus bom, como Deus é, para ir servir um ídolo feito de ouro, que exige que eu mate o meu filho, a minha filha, em oferta a Ele? Faz o menor sentido, faz? Eu acho que a resposta é a seguinte: a idolatria nasce do silêncio de Deus. Os homens têm necessidade de criar um Deus que compense o silêncio divino. Cadê Deus? Pastor, cadê Deus? Não vai falar não? Não. A voz de Deus para o profeta Elias lá no monte foi um silêncio absoluto. Aí eu diria assim: não, Deus está nos silêncios. Silêncio nas ausências. Não quero. Eu quero um Deus que a gente, quando fala, Ele responde. Um Deus que funcione. Você já ouviram essa frase do meio evangélico? Eu quero um Deus que funcione, pastor. Eu digo, então, Deus não vai ser esse. Então eu faço um que funciona. Se Deus não nos responder, o Deus, se Deus não funcionar como eu espero que Ele funcione, eu crio um mais eficaz do que Ele, quer saber? Crio. Que me responde de verdade quando eu falo com Ele, Ele fala comigo. Que quando eu pedir, Ele me dá. E aí vem o processo final da idolatria. Qual é o processo final da idolatria? A superstição. Porque superstição é o grau mais degradante da idolatria. O que é a superstição? Olha, eu criei um Deus que me responde quando eu quero, que é a idolatria. Mas eu preciso a senha para fazer esse Deus responder. E qual é a senha que faz Deus responder? A senha que abre o milagre, a senha que desentala o milagre. Preciso de uma coisa que faça desentalar o milagre, porque o milagre não está chegando. Então eu preciso de uma coisa que desentala o milagre. O que é? Um objeto que faça ligação entre eu e o meu Deus. E o objeto que faz a ligação entre eu e o meu Deus é a pilha. A pilha que põe Deus para funcionar. Inclusive eu escrevi um texto essa semana e coloquei no meu site. Perdas e ganhos. Perdi a fé. Começa o texto assim, já para chocar os conservadores. Perdi a minha fé. Eu perdi a minha fé num Deus que precisa de pilha para funcionar. Eu não creio mais nesse Deus. Que os crentes creem. E sabe qual é a pilha que põe Deus para funcionar? Fé. É um Deus com braço escondido. Sabe esses bonecos que precisam de Duracell? A pilha que não deixa o seu brinquedo parado. Meus netos têm brinquedo movido a pilha. Robô. O braço de Deus está assim. Aí o pastor diz assim: eu sei a pilha que faz o braço de Deus fazer assim.
Qual é? Fé. Fé não passa de uma superstição para muita gente. É uma pilha, é uma força. É a senha que faz Deus funcionar. Que Deus é esse? Não é Deus, isso é um ídolo. Você não adora Deus, meu amigo, você adora um ídolo. Não, mas ele se chama Jeová. Não importa o nome que você dá a ele. Não, ele se chama o Senhor Todo-Poderoso. Não importa o nome que você dá a ele. Eu posso colocar baunilha num vaso de... Quando os processos religiosos começaram a se acirrar, a idolatria, a superstição começou a morrer. Processos religiosos nos matam. Sua voz era temida, mas depois de um certo tempo perdeu relevância, passou a não significar coisa nenhuma. Nós não estamos aqui para aprimorar, refinar o nosso discurso religioso. Nós estamos aqui para, no poder do Espírito Santo, no valor da vida, do ensino, do exemplo de Jesus, nos tornarmos homens e mulheres cujas boas obras glorificam o Pai que está nos céus. Segundo, os vícios, bem como as virtudes, tendem a se aprofundar na nossa vida. Vejam que o processo do versículo 2 do capítulo 13, ele é progressivo, cumulativo. Agora eles pecam cada vez mais com a sua prata, fazem ídolos de metal, vai descendo com sua inteligência. São inteligentes, são hábeis artesãos, mas se degradam ao nível mais profundo. Oferecem sacrifício humano a deuses falsos. Talvez tenha começado com uma prática banal. A idolatria começa às vezes de uma maneira muito simples, mas vai se aprofundando, até que nos degrada completamente. Terceiro, uma das principais dimensões da salvação: sermos salvos de nós sermos os principais agentes da nossa destruição. Você diz assim: pastor, eu preciso ser salvo de quê? De você mesmo. O principal agente da sua destruição é você mesmo. Você. Versículo 9. Deus diz assim: Israel, você se destruiu. A minha versão, da nova versão internacional, a NVI, não é tão boa. Tem uma outra versão que diz assim: foi você que se destruiu. Quem é o seu pior inimigo? Você. Eu tenho boas notícias. O seu pior inimigo, boas e más. Boa notícia, o seu pior inimigo não é o diabo. Má notícia, o seu pior inimigo é você mesmo. É você. Quarto, Deus é a favor da vida. Deus nunca é um problematizador. Deus sabe que a vida é complicada demais. Deus não é mais uma complicação que a gente tem na nossa vida. Imagine uma pessoa que vive e diz assim: cara, eu já tenho tanta preocupação, ainda tenho que lidar com Deus. Entendeu? Essa é a lógica do religioso. Cara, eu tenho tanta preocupação e eu ainda tenho que lidar com Deus. Eu tenho que ir no domingo lá resolver com Ele, que o homem lá de cima está chateado comigo. Quer dizer, Deus é mais um problema que eu tenho para resolver na vida. Não, Deus está dizendo: não, Israel, não. Eu sou a favor de vocês. Versículo 9. Você se destruiu, Israel,
porque está contra mim. Eu sou o seu ajudador. Eu sou por você. O que eu falo, quando eu digo que eu vou te pegar, não é porque eu quero destruir com a sua vida, não é porque eu amo você. Porque eu sou a favor da vida. Deus é a favor de você. Deus nos ama tanto que Deus não pode ficar de braços cruzados vendo a sua vida preciosa, você que é precioso. Eu sei que você é feio, que você é São Paulino, mas você é precioso, cara. Você é precioso. Você é preciosa para Deus. Deus não pode ficar de braços cruzados. Ele ruge como um leão, ele te espreita como uma ursa, ele rodeia a sua vida como se fosse uma ursa que tiraram o filho dela. Deus usa essa expressão. Tiraram o filho da ursa. Como é que ela se sente? Pois é assim que eu me sinto com você, porque você é a menina dos meus olhos. Você é a pérola de grande preço. Você é o valor inestimável que Deus dá até o seu próprio filho pela sua vida. Pai bendito, muito obrigado por mais esta mensagem, esta reflexão que nós ouvimos aqui. Enche o nosso coração de alegria, nos desafia, Senhor, a vida e mais ainda, nos coloca de joelhos diante do Pai. Nos coloca, Senhor, em admiração ao Senhor, que é belo, maravilhoso, que nos acolhe, que caminha conosco. Obrigado por esta reflexão, obrigado por esta palavra e mais ainda, porque eu sei que ela tocou corações, tocou vidas e ela é transformadora. E há pessoas nesse instante que estão sendo transformadas pelo seu amor, pela sua palavra, pela ação do teu Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.